Primeiro vídeo da nossa série sobre a natureza brasileira, o fogo na região sudeste. Formado em 1982 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Orlando Greff trabalhou durante a década de 80 na agricultura que surgia no Mato Grosso. No início dos anos 90, trabalhou como paisagista e consultor em meio ambiente no Rio de Janeiro. Em setembro de 94, um gigantesco incêndio destruiu a Serra da Maria Comprida, na zona de vida silvestre da APA Petrópolis. E no final desse ano, Orlando começou a trabalhar na investigação do evento e na recuperação de algumas áreas degradadas pelo fogo na região. Desde então, passou a atuar intensamente na região serrana fluminense na gestão de reservas e prevenção de incêndios. Pesquisador independente, é autor dos livros Fitogeografia do Brasil, 2015, e Iconografia da Paisagem Brasileira, 2020. Neste primeiro vídeo, nós abordaremos o assunto do fogo de um modo geral para a região sudeste. Nós poderíamos tentar falar do fogo no Brasil como um todo. Eu acho que isso é um exagero. Eu acho que a gente deve começar por partes, né? Porque nós temos um Brasil muito diverso, um país com muita diversidade de paisagens. Nós temos o fogo na Pampa Gaúcha, é um tipo de fogo. Nós temos o fogo na Amazônia, que é tão decantado, tão falado, tão discutido, é outro tipo de situação de fogo. Nós temos o fogo no Cerrado, que talvez seja uma das paisagens mais importantes relacionáveis ao fogo no Brasil. E, por fim, nós temos inclusive o fogo no Pantanal, como tem sido agora falado ultimamente, né? Então eu acho que a gente deve se concentrar no fogo no Sudeste, no domínio de mares de morro do Sudeste, os estados da região Sudeste, e isso pode ser aplicado para algumas outras regiões, mas vamos começar por partes. Tudo que a gente vai falar aqui pode ser encontrado no primeiro livro que eu escrevi, Fitogeografia do Brasil, uma atualização de bases e conceitos, de 2015, e que tem um capítulo em que o fogo é tratado de um modo bastante detalhado, como um agente formador de paisagens, paisagens botânicas, paisagens vegetacionais. Então, a gente vai tentar simplificar um pouco tudo isso aqui para não tornar complicado, mas quem tiver vontade de conhecer melhor o assunto, pode procurar isso no livro, no capítulo Fogo, que vai, acho que, ter bastante material para reflexões. A maior razão de polêmica sobre o fogo na nossa paisagem, na paisagem brasileira, é se o fogo existe de uma forma natural. Ou seja, existe o fogo na natureza de forma espontânea? De onde vem o fogo? Então isso é uma coisa que a gente vai precisar tratar com muito cuidado. Existem discussões muito acaloradas sobre o assunto, e a gente deve tratar isso com muito cuidado, porque isso está muito relacionado ao papel do homem. Isso acaba até gerando polêmicas que adentram até o terreno da política. E aqui no nosso vídeo nós vamos tentar separar essas coisas e tentar fazer uma abordagem científica realmente, uma abordagem sobre fatos, para a gente não incorrer em equívocos que podem estragar toda a compreensão do assunto. É muito comum a gente ver nos noticiários, nas rodas de conversa, até mesmo em palestras científicas, alguém falar em combustão espontânea. O que é combustão espontânea? Seria o fogo aparecendo do nada, né? Uma origem independente de qualquer outro tipo de razão plausível. O fogo viria de onde? Tá? Então, é bom que a gente tenha em mente que não existe combustão espontânea. Tá? Há algumas hipóteses mirabolantes, como cacos de vidro jogados no chão, o calor excessivo. Nada disso é fato. Tá? Nada disso pode ser constituído em regra. Probabilidade estatística é o que norteia a ciência. Então a gente não pode, através de alguma suposta origem
que alguém viu ou alguém relatou do fogo que pegou num pedaço de pau sem qualquer tipo de explicação, ou um caco de vidro num terreno baldio que gerou um efeito de lente de aumento e originou fogo. Tudo isso, mesmo que pudesse ser fato, isso seria uma exceção. E a gente não pode comprometer a regra pelas exceções. Então, não existe fogo espontâneo na natureza. O fogo sempre vai ter alguma origem muito plausível, e nós vamos falar agora dessas origens para discutir esse assunto, quanto essas origens do fogo podem realmente virar incêndios florestais. A hipótese mais frequente, que é discutida nos meios científicos, inclusive na parte da botânica, né, é a hipótese do fogo advindo de raios, descargas elétricas. Então, talvez seja essa a razão de maior potencial de discussão que existe, é a possibilidade de uma descarga elétrica natural, raio, ocasionar fogo na natureza do Brasil. Vejam só, nós estamos falando da natureza do Brasil. Tá? Se você for aos Estados Unidos, alguns países da Europa, o fogo tem essa origem de raios, existe uma incidência de descargas elétricas muito importante, existe uma climatologia que favorece esse tipo de acontecimento, e mesmo assim, ultimamente o que nós temos visto na mídia, muitos incêndios, a gente tem se informado mais e tem visto que uma grande parte deles tem origem antrópica, mãos humanas, e alguém então assaca o fogo vindo do raio, como uma razão para não se preocupar com a origem do fogo. A origem do fogo é muito importante. O fogo por raios, durante muitos anos, eu vasculhei a natureza brasileira de cabo a rabo. Eu falei, inclusive, que nós não falaríamos aqui nesse instante ainda do fogo no Cerrado, que é uma coisa muito importante. E durante muitos anos eu me debrucei sobre essa hipótese, eu vasculhei o território. Nós temos parcelas de cerrado conservadas há quase 40 anos, esperando uma descarga elétrica chegar para botar fogo no cerrado. Isso jamais aconteceu. E sim, há muito pouco tempo, no próprio livro, no capítulo do livro que eu falo sobre fogo, eu referi alguns relatos muito fidedignos que eu tinha recebido a respeito de fogo, por exemplo, na região da Serra da Canastra, na Chapada Diamantina, algumas regiões que você vê que são abóbadas rochosas, que têm uma característica muito particular. Nós um dia falaremos sobre isso. E ultimamente eu consegui presenciar num mês de outubro, ou seja, já na entrada das chuvas, inclusive isso era durante episódio de chuva, eu estava no Parque Nacional das Emas e eu pude presenciar pelo menos uns 2 ou 3 focos de incêndio serem ateados por descargas elétricas, por raios. Isso no Parque Nacional das Emas, que eu volto a dizer, um dia nós debateremos esse assunto e falaremos sobre o fogo no Cerrado, não nos furtaremos a discutir o assunto. Ele é muito importante na formação da paisagem brasileira, mas o fato é que, na região sudeste, os eventos advindos de raio são raríssimos, quase impossíveis. Eu, sim, já encontrei diversos sinais de incêndios iniciados por raios em alta montanha, né, em áreas de cumeada montanhosa, sinais de raios batendo em árvores, área queimada em volta, e nunca consegui descobrir um fogo florestal realmente, um incêndio florestal desses que a gente vê na mídia, que tem sido o maior problema da região sudeste, iniciado por descarga elétrica. Então, a tendência é que na região sudeste a gente descarte o fogo como realmente uma origem importante de incêndios florestais. A justificativa do fogo acidental, né? O fogo começou por acidente.
Então, existem diversas razões que, sim, comprovadamente elas podem ocasionar incêndios florestais, normalmente associadas a razões acidentais. A gente tem, por exemplo, tocos de cigarro, né? Se jogar um toco de cigarro pela janela de um carro, isso já foi muito discutido, inclusive, pelo Rizzini, que foi um grande botânico dos anos 60, falando sobre o assunto, discutiu amplamente e supostamente teria provado que isso não pode acontecer. Mas é plausível, é uma coisa aceitável que possa acontecer. A queima de lixo tem sido uma razão acidental, vamos assim chamar, né, de início de incêndios florestais, muito comum em aglomerações urbanas, cidades menores, como Petrópolis, por exemplo, que é uma cidade que jamais enfrentou o problema da queimada dos seus resíduos sólidos de uma forma realmente séria, né? Nunca houve uma iniciativa que coibisse esse tipo de coisa, que sim é muito frequentemente associado ao início de grandes incêndios florestais na região. Você tem também as queimadas de pastagem, né? O pessoal tinha antigamente o hábito de queimar a pastagem para renovar a pastagem, o que é uma grande bobagem, a gente sabe disso, mas realmente exerce um efeito de renovação. Uma área queimada, ela vai rebrotar. Não vou discutir esse assunto aqui agora, mas essas queimadas de pastagem, até com o próprio declínio da atividade de pastoreio na região sudeste, ela vai sendo empurrada para o centro-oeste, e quem fica acaba se tecnificando bastante e descarta o uso do fogo, porque percebe que é uma grande bobagem. Então, cada vez menos as queimadas de pastagem são a razão supostamente acidental de um incêndio florestal. Escapamentos de automóveis ou de tratores, máquinas agrícolas, eu já presenciei isso acontecer, não foi aqui na região sudeste, foi na região centro-oeste, em áreas com uma climatologia extremamente seca, sai aquele que chamam de picumã, é um resíduo da queima do material incombusto no cano de descarga das máquinas agrícolas. Aquilo bate na vegetação seca e ocasiona fogo. Isso acontece sim, é muito comum também. Nós temos uma ampliação muito grande de redes elétricas pelo país, o desenvolvimento das regiões mais interioranas do Brasil tem trazido uma eletrificação muito acelerada, isso é muito bom, né? Mas a quantidade de redes elétricas espalhadas é muito grande e quedas de isoladores, fios que arrebentam, arcos de descarga elétrica, e não é raio que eu estou falando, descarga elétrica em redes elétricas, né? Isso acontece, também já presenciei esse tipo de acontecimento, não só no centro-oeste, como aqui mesmo no sudeste, nesses grandes linhões eu já vi acontecer. Isso pode sim acontecer, é uma razão que a gente pode chamar de acidental, né? E também já vi acidentes de automóveis ocasionarem fogo na floresta. Seria uma coisa já bem mais rara, né? Mas eu já inclusive presenciei inclusive nos Estados Unidos, durante uma viagem em que um carro rebocando um barco, aquele reboque sofreu um acidente qualquer, aquela roda do carro, um pneu, saiu pegando fogo e atirou fogo na paisagem. Então, essas coisas todas podem ser associadas a essa razão acidental do fogo na paisagem da região sudeste, como, aliás, em todo o Brasil. Mas a gente precisa atentar muito para um fato. Dizer que uma falta de cuidado do ser humano e com esse tipo de problemas que eu acabei de falar é uma razão acidental, às vezes é uma questão polêmica, né? Eu acho que você já pode começar até a considerar uma questão até criminosa, culposa. Eu não tinha intenção de tocar fogo. Principalmente o pessoal que queima resíduos, né? Principalmente o pessoal que queima lixo. Eu já vi acontecer de um modo muito importante, ocasionar incêndios gigantescos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, por exemplo, ocasionados com queima de lixo em áreas rurais. Tem que começar a pensar nisso
com uma falta de cuidado, e uma falta de cuidado já começa a ter aspecto culposo. Falar em acidente para a origem do fogo na natureza, eu acho que já começa a precisar ser discutido dentro do que nós chamamos de civilização. Porém, há um aspecto que é muito, mas muito importante de ser considerado com relação ao fogo, aos incêndios florestais na região sudeste, que praticamente entretoca com a questão do fogo no Brasil central, ou seja, na região central do Brasil, no centro-oeste, na zona onde ocorre o cerrado. Ocorre o seguinte, tanto a região do cerrado do Brasil central, a maior parte do Brasil central, como a região sudeste, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a grande maioria de Minas Gerais, está situada numa climatologia que é simplesmente a mesma climatologia do Brasil central, né? É o clima tropical do Brasil central. É um clima que tem uma característica muito óbvia. Nós temos um verão extremamente chuvoso, com grande produção de massa vegetal, seguida por uma época de inverno, uma época invernal, uma estação invernal absolutamente seca, onde a vegetação se desseca e se torna, na verdade, extremamente combustível. Algumas pessoas acham que não, o Rio de Janeiro é muito úmido, Serra da Mantiqueira, Serra dos Órgãos, Serra da Carioca, Itatiaia, tudo isso, é muito úmido porque está perto do mar. Realmente, o oceano, ele exerce uma influência umidificadora nesse compartimento climático voltado para o oceano. Mas nós estamos embebidos na mesma climatologia do Brasil central, e que a gente chama de subúmida. Subúmida porque o úmido seria a Amazônia, talvez, né? Úmido, inclusive, é o sul do Brasil, mas uma região subúmida é essa que tem uma estacionalidade climática muito pronunciada. Nós sempre teremos um verão chuvoso, uma época, metade do ano, com bastante chuva, bastante produção vegetal, e a outra metade do ano com uma dessecação gradual que costuma ter o seu apogeu entre agosto, setembro e às vezes, como foi o ano de 2020, assim como foi o ano de 2010, você tem essa seca avançando pelo mês de outubro. Então, você já tem mais calor, você tem a vegetação extremamente dessecada, e isso se torna um barril de pólvora que, disposto isso tudo ao aumento populacional, ao crescimento imenso das grandes cidades, crescimento também considerável das pequenas cidades, das periferias, isso se torna um barril de pólvora. Então é bom ter em mente isso. Tem mais uma consideração muito importante com relação à climatologia, que é a seguinte: quanto mais tempo passa a vegetação submetida à seca, mais as plantas vão se defendendo, vão assumindo uma condição de defesa, de reserva, para poder chegar à estação chuvosa. E uma das coisas que acontece com toda certeza é o aumento da relação carbono-nitrogênio, é a diminuição da quantidade de líquido dentro da planta, grosseiramente falando, né? As plantas perdem teor de proteína e aumentam o seu estoque de reserva. Então, a quantidade de átomos de carbono numa planta aumenta assustadoramente com o avançado da seca. Ou seja, carbono, combustível, carbono é petróleo, né? O petróleo é proveniente de carbono vegetal e animal também, mas principalmente vegetal. Então, é bom a gente ter em mente isso, que a climatologia é absolutamente decisiva para a definição do regime de incidência de incêndios florestais numa região. É o ponto principal. A gente pode falar em todas as outras razões, mas o submetimento da vegetação a essa estacionalidade climática é importante, é decisivo e tem sido a razão nesses fogos muito tardios, fogos de setembro até outubro, para que os incêndios sejam cada vez mais catastróficos. Em 1994, nós tivemos a Serra da Maria Comprida, aqui em Petrópolis, é uma região onde está a maior biodiversidade da região de Petrópolis. Ela foi
completamente destruída por um incêndio. Foi em setembro isso. Foi completamente destruído. Fogo que partiu das áreas mais baixas, subiu para a alta montanha, tomou conta. Houve muito tempo para esse fogo se propagar, antes da chegada das chuvas, e isso destruiu profundamente, alterou profundamente a paisagem. Um dia nós poderemos falar mais especificamente sobre esse caso da Serra da Maria Comprida, que é uma coisa muito importante, mas o clima, então, é uma das razões principais da grande incidência de fogo florestal na região sudeste. Tendo tudo isso em mãos, né, todo esse conhecimento em mãos, agora a gente já pode definir uma coisa, né? Como que começa o fogo? Como é que começam os incêndios florestais, na região sudeste especialmente? Então, uma das razões que nós mostramos que acontece, são aquelas razões todas ditas acidentais, o fogo acidental. Nós temos também uma coisa que ainda não consideramos aqui, mas que é importante, que são os balões, a queda de balões, durante os meses de junho, julho. Tem muitas aquelas festas juninas, e a soltura de balões hoje em dia é considerada crime, mas como tantos outros crimes no Brasil, é um crime que é tolerado, é um crime que é relevado, ninguém se importa muito com isso, e os balões continuam singrando os ares, ameaçando a aviação, inclusive, e principalmente ateando fogo nas paisagens naturais. Agora, note bem, o fogo pelo balão é muito comum nas épocas de junho, julho, épocas mais precoces. Não têm sido esses os principais focos de incêndio devastadores, focos mais iniciais, até pelas razões que nós falamos, com relação à relação carbono-nitrogênio da vegetação, ao potencial dessa vegetação se queimar, a própria temperatura, são meses muito frios, dias muito curtos. Quando você vai chegando em setembro e outubro, você começa a ter essa predisposição que nós acabamos de falar, que é climática, vegetacional, e então você tem a principal razão dos incêndios florestais na região sudeste. O fogo criminoso, a piromania. Existem pessoas, já houve épocas em que nós trabalhamos com esse assunto, inclusive junto com a polícia florestal, e houve captura de pessoas que faziam isso, e existe o piromaníaco em diversos graus, mas o sujeito que vai, pega o fogo e ateia o fogo na natureza. Então isso é uma razão importantíssima, é uma razão que eu diria quase que decisiva para a incidência de incêndios florestais na região sudeste. Imagina só, por mais que você tenha 100 pessoas numa comunidade, 99 pessoas perfeitamente conscientizadas do perigo do fogo, basta uma só pessoa para ir lá com um palito de fósforo e atear fogo numa região inteira e acabar com um grande recorte de paisagem. Então, isso é muito importante ter em mente, que a razão principal do fogo no Sudeste é a ação humana, direta e objetiva. O motivo principal da gente estar fazendo essa série de vídeos, evidentemente, é chegar a estratégias de combate ao problema, né? Soluções, sugestões. Agora, já tendo conhecimento da natureza do fogo, como é que ele acontece, a gente precisa entender como ele se propaga na natureza. É a partir disso que vai se conseguir estabelecer qualquer tipo de estratégia de combate ao incêndio. Ou, o que eu sempre prefiro, que é a prevenção dos incêndios. Prevenir sempre é melhor do que remediar. A tentativa de remediação do fogo costuma ser uma coisa extremamente frustrante. Então, o melhor ainda vai ser uma prevenção bem racional, e é lá que nós queremos chegar. Vamos fazer isso num outro vídeo, mas aqui a gente precisa agora entender como é que o incêndio se propaga na natureza, né? É bom a gente entender que nessas regiões serranas do Rio de Janeiro, principalmente, que são as regiões mais afligidas pelos incêndios florestais, o principal foco de propagação desse tipo de incêndio florestal são as vegetações secundárias, aquelas vegetações de rebrota, vegetações que têm menor resiliência à penetração do fogo. Não que uma vegetação primária, uma vegetação nativa, original, não possa pegar fogo, pega fogo, mas as mais vulneráveis
são aquelas vegetações ainda em rebrota, aquelas capoeiras, né? Isso em média montanha. No alto das montanhas, nós temos uma tipologia, ou várias tipologias de vegetação, que são imensamente vulneráveis ao fogo e têm sido muito destruídas pelo fogo, que são as vegetações de grande altitude, são vegetações de natureza seca, que antes do homem chegar não tinham esse problema, tinham uma biodiversidade fantástica, é uma região com espécies únicas, que algumas delas só ocorrem naqueles fragmentos de vegetação em alta montanha, e têm sido as mais atingidas pelos incêndios florestais na região serrana fluminense e também em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Então é bom a gente entender que o fogo, quando começa em alta montanha, ele costuma se propagar mais devagar, porque ele vai se generalizando de forma gradual. Ele é danoso, claro que é, atinge essas áreas de cumeada e muitas vezes ele não consegue descer a montanha, mesmo sobre essas vegetações mais vulneráveis, porque é aquela história, né? Fogo morro acima. Então, o mais preocupante realmente são os fogos que começam na base das montanhas, nas áreas antrópicas, nas áreas de interface humana e que sobem as encostas. Esses fogos sobem as encostas, né? Eles vão encontrar vegetação extremamente vulnerável, extremamente ressecada, e com muita frequência eles vão atingir o que a gente chama de pelados, os morros em cima, essa é uma razão geomorfológica, uma razão natural. As partes convexas superiores dos morros costumam ter menor fertilidade, menor retenção de umidade, então elas ficam mais vulneráveis. E essas áreas são as principais áreas que começam a sofrer essa interconexão dos incêndios. A gente sabe, então, que os piores incêndios, os mais destrutivos, são aqueles originados tardiamente, né, nos meses mais quentes e secos dos anos, em geral de setembro até outubro. São incêndios criminosamente ou propositadamente ateados, em geral em zonas de contato antrópico, beira de estrada, margem de estrada, é muito comum acontecer isso. Aqui na região de Petrópolis nós temos a BR-40, em que a quantidade de focos de incêndio é enorme, de pessoas que param o carro para atear fogo na vegetação. Mas também começam em sítios, seja onde for, zonas antrópicas, zonas onde moram, residem pessoas que ateiam esses incêndios, esses focos, e esse fogo então sobe a montanha. Tá? Então é importante a gente ter em mente como que isso se potencializa como um evento desastroso. As pessoas, às vezes, quando vão combater os incêndios, não têm essa noção, ou até vão fazer algum sistema de prevenção aos incêndios, e imaginam que o fogo é uma coisa constante e contínua. E ele não é. Quem já teve uma chaminé em casa sabe o efeito que tem uma chaminé para quando começa a pegar o fogo, aquele deslocamento de ar quente que começa a subir, ele começa a criar uma corrente de ar. Então, os fogos, quando ateados na beira das ruas, das estradas, eles começam normalmente devagarinho. A gente às vezes chega até a tempo, as pessoas chegam a tempo e conseguem até debelar. Depois, eles por si só já vão criando uma área de ar quente. Essa zona de ar quente, ela começa a ter um acúmulo de ar muito quente, e esse ar quente quer se movimentar, ele quer subir. E ele toma a encosta como se fosse uma chaminé, uma rampa, e ele toma essas encostas e vai aumentando, vai repotencializando a temperatura e o tamanho desse fogo morro acima. Então, quando ele chega numa área mais elevada, ele costuma ter aquele perfil em V invertido, em que ele vai subindo e vai se tornando uma coisa como fosse uma reação em cadeia. Quanto mais quente fica, mais ele cria essa corrente ascendente, tanto que é muito comum a gente, quando encontra situações de combate a incêndio, você vê que as pessoas falam: o vento está aumentando,
O vento está ajudando a propagar e é muito comum que esse vento seja um vento provocado pelo próprio fogo, pelo próprio aquecimento dessas correntes de ar que vão subindo como se fosse uma imensa chaminé. Essas encostas todas das regiões serranas se tornam imensas chaminés que vão carregando um fogo cada vez mais destrutivo. Nós temos imagens de labaredas com mais de 60 metros de altura. Imagine o fogo que chega nessas alturas, né? É uma coisa impensável, e nessa situação você não tem mais combate a ser feito. Você não vai conseguir combater esse fogo porque ele se retroalimentou de um modo assustador. É bom te ter em mente que o fogo nas regiões serranas, o fogo florestal, ele é uma coisa que se retroalimenta e que forma processos extremamente danosos que, é importante a gente ter em mente isso, são praticamente impossíveis de serem combatidos. Eu não estou aqui para desestimular as estratégias de combate, os esforços, mas é muito mais importante que a gente pense em prevenir os incêndios e impedir que esses incêndios avancem com essa força toda. Há estratégias para isso, não são infalíveis. Aliás, em grande parte dessas estratégias ainda existe muita falha. O fogo consegue passar aceros verdes, contrafogos. Existe uma série de estratégias que nós vamos tratar mais adiante, mas é bom a gente ter a noção perfeita de que o fogo não pode deixar ser começado, especialmente numa região de encosta. E mais especialmente ainda numa região próxima de núcleos urbanos, regiões que já tiveram a vegetação devastada no passado, hoje são muito pouco diversificadas e possuem um potencial de queima muito grande. Então, é bom que a gente entenda essa dinâmica do fogo e como que ele, às vezes, consegue queimar durante meses. Os eventos que aconteceram agora na região do Pantanal, principalmente, que frequentaram a mídia, ficaram quase 60 dias, alguns deles mais de 60 dias queimando. Isso é porque tomaram um ritmo e um alastramento tão generalizado que o ser humano não consegue mais combater. Então, gente, vamos pensar em prevenção. Nos próximos vídeos nós falaremos muito em prevenção, vamos apontar algumas estratégias e vamos tentar chegar a uma estratégia conjunta de prevenção e combate aos incêndios florestais na região sudeste do Brasil. É importante que a gente trate aqui das consequências dos incêndios florestais, as consequências dos grandes incêndios que devastam as regiões serranas, principalmente, costumam ser desconsiderados, desconectados com o que vai acontecer depois na paisagem e que vai de novo frequentar os noticiários. Uma coisa que a maior parte das pessoas não tem consciência, não sabe, porque não enxerga aqui de baixo, é uma destruição imensa da biodiversidade. Nós temos na região sudeste a maior concentração de áreas de afloramentos rochosos, campos de altitude, áreas com imensa biodiversidade e com ocorrências de plantas endêmicas, ou seja, plantas que só ocorrem ali em mais nenhum lugar, em nenhuma outra parte do planeta. E essas plantas, essas populações, assim como as aves, como os animais também, vão sendo imensamente impactados, embora a gente não enxergue aqui de baixo. As consequências são horríveis, muitas espécies já estão entrando em extinção, algumas já desapareceram com certeza, e isso é uma consequência gravíssima para o patrimônio natural que nós temos. É uma coisa a ser pensada, mesmo durante as estações de chuva. A gente tem que pensar muito no que está acontecendo, porque é uma corrosão, uma erosão genética que vai ser irrecuperável. E já que a gente fala em pensar nas épocas de chuva, é bom a gente ter em mente que o fogo às vezes pode não matar. O fogo pode ter um enfrentamento, as pessoas saem das casas, os bombeiros chegam, conseguem debelar o fogo que chega próximo das residências. Enfim, nós temos todo mundo sai tranquilo e ileso de uma situação de fogo na região serrana.
talvez até por causa disso, que exista uma certa acomodação das pessoas em pensar mais no fogo, pensar mais nos incêndios florestais, mas existe uma razão muito grave para se pensar nos incêndios florestais. Eles devastam, eles destroem a biomassa que existe nessas regiões extremamente vulneráveis a eventos de alta magnitude. Eu citaria como exemplo, para não haver discussão, o evento que aconteceu em 2011, em janeiro de 2011, em toda a região serrana fluminense, morreram comprovadamente quase 1.500 pessoas, e muitas outras, mais de centena, ainda estão desaparecidas, enterradas no meio da lama. Muitas pessoas nem viveram isso. 2011 já vai longe. Quem tinha, na época, 10 anos de idade, hoje está com 20 e poucos anos, e hoje percebe que a coisa pode acontecer e não conheceu aquilo, não viu aquilo, tá? Então, o fogo, ele destrói a vegetação, aumenta a carga de incidência das chuvas torrenciais que sempre acometem naquele verão chuvoso que nós mencionamos ainda há pouco, a região serrana fluminense, ocasionam movimentos de massa, acidentes de encosta, escorregamentos, corridas de lama, como foi essa que aconteceu aqui em Petrópolis, aconteceu no Vale do Cuiabá, matou muita gente, destruiu patrimônio inestimável, destruiu bairros inteiros, e isso tem a raiz da grande parte desses eventos, ainda que se possa considerar e discutir que eles aconteceriam, talvez sim, mas com certeza com uma magnitude muito menor e com uma previsibilidade muito maior, mas todos eles tiveram raiz na destruição da vegetação, que o fogo é a razão principal dessa destruição de vegetação em alta montanha, que é onde começam esses eventos de natureza catastrófica. Então é bom a gente pensar muito nesse efeito sistêmico do fogo na natureza. Ele não somente vai destruir a natureza como um todo, em si, com a erosão genética, a destruição das espécies, mas ele pode trazer destruição de modo objetivo para a sociedade, para as comunidades, pode matar pessoas, pode trazer prejuízos horríveis, e a gente tem que pensar muito nisso quando estabelecer nossas estratégias de enfrentamento dos problemas ambientais da região sudeste do Brasil como um todo. Então eu queria muito deixar esse recado no final desse vídeo, para que as pessoas tenham esse pensamento sistêmico e sim se preocupem com o fogo, não apenas porque ficou feio, ficou preto, destruiu ali o matinho, alguns até avançam mais ainda, que pena, destruiu as bromélias, destruiu as espécies ameaçadas, os bichos, as aves, mas principalmente pode trazer desgraça e morte para a sociedade humana. Ok? Então fica aqui esse recado. Eu espero que esse vídeo tenha agradado e que ele possa ser útil na compreensão e interpretação da natureza do Brasil.